Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Sempre que o caso de violência contra crianças toma conta do noticiário, nós nos perguntamos: qual a justificativa para tanta violência? Outro ponto relevante é que para cada caso que aparece na mídia, centenas ou milhares de outros acontecem pelo país e quase ninguém fica sabendo. Como evitá-los? A violência contra crianças é o tema do Panorama, que começa agora. Eu converso com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Valéria, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu queria começar perguntando sobre esse caso mais recente, de grande repercussão na mídia, o caso do menino Henri. Esses casos são mais complicados, mais difíceis de serem elucidados e julgados justamente por terem tanta relevância? Olha, de forma alguma. O julgamento desses casos são de fáceis elucidações, porque são o que a gente chama de crimes materiais, que deixam vestígios, têm indícios. Então, a apuração do crime, ela não é difícil. O que é difícil para nós, órgãos que apuramos esse tipo de crime, é a comunicação do fato. E essa é a importância dessa entrevista de hoje, de nós estarmos aqui, de sensibilizar a comunicação desse crime. Porque depois que ele é comunicado aos órgãos de investigação, fica muito mais fácil a apuração, porque existe materialidade. Pois é, nesse caso específico do menino Henri, agora nós ficamos sabendo que um mês antes do crime acontecer, ele foi a um hospital com características de ter sido agredido, foi atendido, voltou para casa e nada aconteceu. O hospital, nesse caso, poderia denunciar ou poderia comunicar às autoridades uma suspeita de algum tipo de agressão? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 245, prevê como crime o médico que, ao tomar conhecimento de indícios, não precisa estar caracterizado a criança ter falado que foi agredida. Basta ele perceber que há indícios, ele tem que comunicar imediatamente à autoridade policial. E não foi feito isso. Então, em tese, esse médico que atendeu essa criança, ou que atende qualquer criança, está praticando crime previsto no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer pessoa, não interessa se seja criança, mulher, qualquer pessoa que chegue no hospital apresentando indícios de violência, tem que ser feito o boletim de ocorrência, o médico tem que imediatamente chamar a polícia e comunicar o fato. Pois é, em relação a gente, por exemplo, além do hospital que a senhora está colocando para a gente também sabe que escolas, vizinhos, parentes, essas pessoas próximas que, por acaso, suspeitarem de algum caso de violência, devem denunciar para as autoridades. Só que, num caso, num momento agora como o da pandemia, como fazer isso? Como ampliar e manter essa rede de proteção à criança numa situação tão atípica? Olha, é importante ressaltar que o fato de você não ser o responsável legal, vamos citar o exemplo do caso Henrique, da babá que comunicou que ela se omitiu. Omissão também é crime. Você concorre para o crime. A partir do momento que eu presencio um crime e não faço nada, eu estou sendo o quê? Cúmplice. Eu estou concorrendo para aquilo, estou manifestando que eu aceito aquilo. Então, a pessoa que presencia um crime e deixa de comunicar esse fato aos órgãos competentes, à polícia, ao Ministério Público, ele está cometendo crime, só que da forma de omissão passiva. Então, ele não está livre de responder um processo por causa disso. Eu não sou o pai, eu não sou a mãe, eu não quero me envolver nisso, porque senão eu vou arrumar confusão com a família. Não, você tem o dever, você tem a obrigação de, ao tomar conhecimento de um ato ilícito, levar ao conhecimento da polícia. A pandemia não é justificativa para nada. Hoje nós vivemos numa era tecnológica. Para você discar o 190, não precisa ir na delegacia, você pode se comunicar
Hoje, o boletim de ocorrência, por exemplo, é feito através do computador. Então, a pandemia não é fator inibidor para se comunicar um crime. E outros casos de violência contra crianças ficaram tão famosos quanto o do menino Henri. Vamos relembrar alguns. A morte do menino Henri, de 4 anos, chocou o país na última semana. Segundo as investigações, a criança morreu após ter sido torturada pelo padrasto com a conivência da mãe. Os dois estão presos. Crimes contra crianças já despertaram comoção no Brasil, como o da menina Isabela Nartoni, de 5 anos, que foi jogada pela janela do apartamento do pai depois de ter sido asfixiada pela madrasta. Outro crime de repercussão foi o do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, que foi morto por uma overdose de sedativos pela madrasta e pelo pai. Esse último caso deu origem à Lei Menino Bernardo, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o direito de crianças e adolescentes de serem educados e cuidados, sem o uso de castigos físicos ou de tratamentos cruéis ou degradantes. Valéria, a lei do menino Bernardo, que entrou em vigor em 2014, ela envolveu uma certa polêmica e uma certa dúvida em relação ao limite do que poderia ser considerado educativo, que os pais, a chamada uma palmadinha não dói, umas coisas nesse sentido, e o que caracterizaria violência. Queria que a senhora fizesse uma análise dessa lei Menino Bernardo, em que ela avançou e se esse tipo de polêmica, ao longo dos anos, já foi resolvido, vamos dizer assim. Então, o que eu percebo no nosso país, nós já temos leis suficientes. Não há necessidade de lei Bernardo ou lei... Porque desde 1940 nós já temos leis que criminalizam essas condutas. Ou seja, você tem a lei de contravenção penal que se chama vias de fato, que é dar um tapa, que é você praticar uma agressão que não deixe lesão. E tem o artigo 129 do Código Penal, que também criminaliza a lesão corporal, que é quando você deixa sinais no corpo da pessoa. Então, essa lei da palmada, eu acho que qualquer ser humano que é agredido, que leva um tapa, seja do pai, porque em momento algum tem na lei que autoriza pai e mãe a repreender o filho fisicamente. Eu acho que até no aspecto moral você tem que ter limites no que você vai conversar com o seu filho, porque você tem hoje a lei de depoimento especial que fala da violência moral. Nós não temos só a violência física, que seria uma palmada, que eu considero um tapa, chama-se de palmada, mas para mim é um tapa, é caracterizado como contravenção penal vias de fato. Você também tem a violência moral, que é o que você fala para aquela criança. Então, o que eu acho é o seguinte, continua-se no Brasil, sim, sendo aplicado a lei, mas eu entendo que não precisaria essa lei da palmada. O que a gente tem que trabalhar é com medidas preventivas na parte educacional do ser humano, tá? Porque leis repressivas nós já temos. O que precisa é educar a população. É necessário para educar meu filho eu colocar de castigo? Isso tem efeito? A responsabilidade da sociedade, do cidadão, é igual à responsabilidade do Estado de garantir os direitos da criança e do adolescente. Está no artigo 227. É dever do Estado, da família, da sociedade. Então, a gente não pode, nós, cidadãos, se omitir ao tomar conhecimento, ao desconfiar que aquela criança, porque toda criança apresenta sinais, não tem como, ela muda o comportamento. Por que a criança não fala? Ela não fala por 2 motivos, um por medo e por culpa. Então, eu peço à sociedade, ao cidadão, que ao tomar conhecimento, o 190 é uma ligação que garante o sigilo do cidadão. Ele pode denunciar e preservar a identidade dele caso ele não queira, né, se identificar. Mas não deixe de denunciar. Denuncie. E como dissemos no início do programa, para cada caso de violência contra crianças que aparece no noticiário, outros tantos acontecem, mas não tem tanto destaque na mídia. Vamos ver alguns números. De março a junho do ano passado, foram registradas 26.416 denúncias no Disque 100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
Em 2019, no mesmo período, foram 29.965 denúncias. Especialistas acreditam que a queda nos registros foi por causa da pandemia. Também em 2019, uma pesquisa do Ministério da Mulher, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, mostrou uma média de 233 denúncias por dia de violência contra crianças dos mais variados tipos. Quase 70% eram decorrentes de violência física. Eu converso agora com a psicóloga Ana Flávia Ferreira de Almeida Santana, que é responsável pela escuta de crianças vítimas de violência da Vara Especializada de Crimes contra a Criança e Adolescente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ana Flávia, muitíssimo obrigado por nos atender. Ana Flávia, eu queria começar te perguntando o seguinte: existe alguma semelhança entre esses crimes mais violentos, entre a escuta dessas crianças vítimas desses crimes mais violentos, em relação às características deles e ao efeito que ele eventualmente deixa na criança? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Existem algumas semelhanças, sim. A primeira semelhança é que a maioria desses crimes são cometidos dentro de casa, né? Por pessoas da confiança da criança. Isso é muito importante dizer que a grande maioria desses casos são cometidos por pessoas que estão ali cuidando dessa criança, né? Por pessoas que estão ali e que são responsáveis por essa criança. Essa é uma semelhança que não pode deixar de ser dita, né? A maioria dos casos são pessoas em que a criança confia e, na maioria das vezes, são pessoas em que a criança tem afeto por elas, né? Isso é uma coisa que precisa ser bem destacada. Em relação aos efeitos, por exemplo, as crianças geralmente há um trauma muito grande, como é que elas ficam depois, eventualmente, de sofrer um tipo de violência? Como é que elas se apresentam para você no momento que elas vão contar aquilo para você? Bom, isso aí, nós temos algumas características que vão depender muito de como essa violência foi causada. E aí nós vamos ter que observar a idade em que essa violência foi causada na criança, isso interfere muito. Nós vamos ter também a duração, o tempo em que essa violência perpetuou. Nós vamos ter outro fator também que vai interferir muito em como houve a revelação dessa violência e como foi a aceitação pela família dessa revelação, também vai interferir demais. Como assim? Do que eu estou dizendo? Essa criança revelou a violência. Como que essa família acolheu essa criança após a revelação? Isso também vai interferir muito. Se essa criança foi acolhida ou se essa criança não foi ouvida, né? Se foi simplesmente ignorado. Então, tem alguns fatores que interferem muito em como essa criança vai desenvolver esse sofrimento psíquico, esse sofrimento pós-revelação de violência decorrente, né, dessa violência. Então, nós temos alguns fatores que interferem, tem alguns vieses que interferem nessa violência. E em relação ao agressor, é possível se apontar um perfil específico de um agressor, que a gente possa perceber algo que se repita com frequência, uma característica comum daquele que é o responsável por esse sofrimento? A única coisa que nós vemos que repete em relação ao agressor é que é uma pessoa próxima à vítima. Em relação a perfil psicológico, isso não existe. O que nós podemos dizer é que esses agressores, eles estão em todos os tipos de lares, não existe classe social, não existe etnia, não existe tipo de profissão, não existe cor, não existe raça, não existe. Está em todos os tipos de lares. Nós não podemos fazer nenhum tipo de diferenciação. A única coisa que se repete é que normalmente eles estão dentro da família. Pois é, no caso do garoto Henri, que ficou muito famoso, né, nessas últimas semanas,
Ao que tudo indica, houve uma série de agressões anteriores e essas denúncias nunca foram levadas a nenhum lugar, nem à polícia, nem a outras pessoas. Por que geralmente isso acontece? Denúncias, às vezes, contra crianças não são levadas a sério. Isso é muito comum acontecer. O dizer da criança ainda é colocado muito abaixo do que deveria ser colocado, né? E ainda temos uma cultura do criar, do educar, sob o ponto de vista da violência. Então, o que acontece? O limiar entre o educar com a violência e o que não é prejudicial para a criança, o limiar é muito tênue. Então, o que pode, através de um tapa, e o que está prejudicando a criança, as famílias muitas vezes não sabem o que pode e o que não pode. E aí a criança diz, está me machucando, mas o que machuca, o que é de machucar e o que é de educar? Né? E a criança diz, ele está me machucando, mas ele está educando. Qual que é o limiar entre isto? Né? As famílias confundem. E aí, quando a criança diz, ele está me machucando, eu estou com medo dele, mas eu estou educando meu filho. Né? E nós vivemos em uma sociedade que ainda acredita que bater, dar uma surra, significa educação. E a palavra da criança, muitas vezes, não tem valor algum, infelizmente. Para finalizar, Ana Flávia, eu queria te perguntar o seguinte: como é possível a gente identificar uma possível criança que esteja sendo agredida, que esteja sendo espancada? Ela apresenta alguns sinais que possam ser vistos por outras pessoas para, inclusive, fazer as devidas denúncias? Sim, a criança dá todos os sinais, todos os sinais. Basta nós darmos ouvido, nós ouvirmos a criança, porque a criança nos dá todos os sinais. Nós precisamos confiar no que a criança nos diz, porque a criança normalmente demonstra medo, a criança demonstra, algumas vezes, pânico daquela pessoa. A criança fala o que está acontecendo, basta acreditar no que ela está falando, né? A criança normalmente ela muda o comportamento dela. A criança costuma mudar o seu padrão de alimentação. A criança costuma mudar o seu padrão de sono. A criança pode ficar ou mais irritadiça ou mais quietinha no lugar dela, né? A criança pode também mudar o seu comportamento na escola. A criança, às vezes, tem alguma regressão nos seus comportamentos, volta a fazer xixi na cama, deixa de querer brincar com os amigos, né? Mas a criança costuma dizer mesmo, eu não gosto do fulano, eu não quero estar com o ciclano. Basta a gente dar voz para essa criança, que ela vai nos dizer o que está acontecendo. E o que normalmente a gente diz é, mas que besteira! Ele gosta tanto de você, né? Não é besteira. Se a criança está dizendo, nós precisamos ouvir. Porque elas têm muito a nos dizer. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.